Agora entramos em um capítulo ainda mais explosivo: a família Bolsonaro no centro das atenções. Eduardo Bolsonaro subiu o tom no debate sobre anistia, com ameaças veladas a opositores, enquanto Flávio Bolsonaro debochou de artistas que protestaram contra a PEC, chamando-os de mamadores da Lei Rouanet. O que parece mais uma cena de reality show político ganha contornos sérios porque mexe diretamente com a narrativa sobre democracia, cultura e liberdade de expressão. Primeiro, Eduardo Bolsonaro. O deputado federal, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi um dos que mais radicalizou no debate da chamada anistia política. Essa anistia é discutida como forma de encerrar investigações e processos contra apoiadores de atos de 8 de janeiro que invadiram e depredaram prédios dos 3 poderes em Brasília. Eduardo, em seus discursos, deu a entender que, se a anistia não avançar, o clima político no país pode se agravar, insinuando que os opositores não sabem com quem estão mexendo. A fala foi vista como uma ameaça velada, intensificando o clima de polarização. Essa postura de Eduardo não é inédita. Ele já foi responsável em outros momentos por declarações polêmicas e alinhamentos mais duros com pautas da extrema-direita, tanto no Brasil quanto em encontros internacionais. Agora, no contexto da PEC da blindagem e do debate sobre punições, seu discurso reforça a estratégia de manter a base mobilizada e de tentar pressionar adversários políticos. Enquanto isso, o senador Flávio Bolsonaro entrou em outra frente, a da cultura. Após manifestações de artistas contra a PEC da blindagem, Flávio usou as redes sociais para ironizar os protestos, chamando-os de choradeira dos mamadores da Lei Rouanet. A expressão, repetida diversas vezes por aliados do bolsonarismo, busca desacreditar a classe artística, vinculando-a a supostos privilégios financeiros, vindos de leis de incentivo à cultura. O deboche repercutiu rapidamente. Muitos artistas responderam, destacando que a Lei Rouanet é um mecanismo de financiamento cultural, usado para levar teatro, música, cinema e outras artes a regiões do Brasil onde dificilmente chegariam sem esse tipo de incentivo. Outros lembraram que o uso da expressão mamadores é uma tentativa de deslegitimar a cultura como setor estratégico para a identidade nacional e para a economia criativa. Essa troca de ataques entre políticos e artistas reflete um cenário maior, a luta pela narrativa pública. Enquanto parlamentares tentam se blindar de investigações e criar discursos de vitimização, setores da sociedade civil, como a cultura, se posicionam para defender transparência e direitos democráticos. No meio disso, a família Bolsonaro aparece como protagonista de embates retóricos, transformando cada aparição em combustível para mobilizar suas bases e desafiar opositores. E o que dizem os números? Levantamentos recentes mostram que declarações polêmicas de Eduardo e Flávio têm alta repercussão nas redes sociais, rendendo milhões de visualizações em plataformas como X, antigo Twitter, Instagram e TikTok. Esse engajamento, no entanto, não necessariamente significa aprovação ampla. Também há grande volume de críticas, memes e campanhas de repúdio. O efeito prático é manter o sobrenome Bolsonaro no centro do debate, mesmo após a derrota eleitoral de Jair Bolsonaro e os processos judiciais que ainda o cercam. Há ainda um ponto importante: o contexto de instabilidade política. Enquanto Trump nos Estados Unidos cria tensão global com tarifas e o Congresso no Brasil aprova a PEC da blindagem, a família Bolsonaro aproveita para reforçar sua narrativa de perseguição política. Para seus apoiadores, essas falas servem como prova de resistência. Para seus críticos, são indícios de que o bolsonarismo continua tentando tensionar as instituições democráticas. Ou seja, esse bloco mostra como a família Bolsonaro continua atuando como peça central na política brasileira, não necessariamente pelo poder direto de cargos, mas pela capacidade de pautar debates e gerar barulho em escala nacional. Eduardo com ameaças no debate da anistia, Flávio ironizando artistas e todo esse movimento compondo um cenário de reality show político que gera manchetes, engaja nas redes e mantém a polarização em alta. Vamos começar pelo cenário.
Trump decidiu aumentar tarifas sobre produtos vindos da China, do México, do Canadá e até de países aliados, alegando que era hora de proteger a economia americana, equilibrar a balança comercial e pressionar seus parceiros em acordos bilaterais. Só que esse movimento desencadeou uma reação em cadeia. A China, principal alvo, não ficou parada. Aplicou retaliações pesadas, sobretaxando produtos agrícolas americanos, como soja, milho e carne. O resultado imediato? O produtor rural dos Estados Unidos, que dependia desses mercados, agora enfrenta dificuldade para escoar sua produção. A situação da soja é emblemática. Historicamente, a China sempre foi uma grande compradora da soja americana. Com as tarifas, Pequim começou a diversificar fornecedores e aumentou significativamente suas compras no Brasil e na Argentina. Isso significa que enquanto os agricultores do ZU veem seus armazéns lotados e seus preços caindo, produtores brasileiros passaram a ocupar esse espaço no mercado. Uma oportunidade para o Brasil? Sim, mas também um risco, porque a volatilidade dos preços internacionais aumenta e o Brasil fica exposto a um cenário instável ditado por guerras comerciais. E não é só na soja. Custos de produção nos Estados Unidos também dispararam. Fertilizantes, maquinários e insumos agrícolas importados ficaram mais caros devido às tarifas, corroendo as margens de lucro dos pequenos e médios produtores americanos. A situação ficou tão grave que entidades do setor agrícola passaram a pressionar o governo por pacotes de ajuda, temendo uma onda de falências no campo. Já há discussões sobre um programa de socorro bilionário, mas a crítica é que esses recursos, se liberados, podem beneficiar desproporcionalmente os grandes conglomerados agrícolas, deixando de fora justamente os fazendeiros que mais sofrem. Enquanto isso, a China aproveita a brecha para expandir sua influência no comércio internacional de alimentos. Pequim fechou novos contratos com o Brasil, reforçou parcerias com a Argentina e ainda busca outros fornecedores na Ásia e na África. Ou seja, em um movimento pensado para proteger o agro-americano, Trump acabou estimulando a China a consolidar ainda mais seu papel como potência global no setor. E os reflexos chegam também ao Brasil. O preço da carne bovina exportada para o ZU caiu após os americanos aumentarem tarifas contra o produto brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil ganhou espaço nas compras chinesas, principalmente em soja e proteína animal. É um jogo de perde-ganha que exige atenção, porque oscilações tão bruscas afetam a previsibilidade das exportações e impactam diretamente no câmbio, nos custos de transporte e até no preço dos insumos agrícolas usados por aqui. Ou seja, o que começou como uma medida protecionista nos Estados Unidos virou um efeito dominó. Agricultores americanos sufocados, a China crescendo como protagonista global e países como o Brasil tentando se equilibrar entre oportunidades e riscos. É o retrato de como uma decisão política em Washington pode balançar toda a engrenagem da economia internacional. E esse foi apenas o primeiro ato do nosso grande espetáculo de hoje. Fique comigo porque ainda vem aí as movimentações polêmicas da família Bolsonaro e a resposta da sociedade diante de tudo isso. O show está só começando e cada parte dele tem impacto direto na política e na economia que mexem com o nosso dia a dia. E se você achava que a novela política já tinha subido bastante de tom, segura firme. Agora é a vez da PEC da blindagem. Foi aprovada na Câmara uma proposta que muda regras centrais sobre investigações e prisões de parlamentares. Mas pasmem, depois que muitos deputados votaram a favor, começaram os pedidos de desculpas. Arrependimento público, discursos de pressão, votações secretas. O enredo parece de filme, mas é realidade e pode afetar todos nós. Então, o que é exatamente essa PEC da blindagem? Oficialmente conhecida como PEC 3/21, ou às vezes chamada de PEC das prerrogativas ou PEC da imunidade, ela propõe que deputados e senadores só possam ser investigados ou processados criminalmente se o próprio Congresso autorizar. Ou seja, sem esse aval legislativo prévio, nem o Supremo Tribunal Federal, STF, pode abrir ação. A proposta foi votada em 2 turnos na Câmara. No primeiro turno, ela passou por 353 votos favoráveis e 134 contrários. No segundo, 344 a favor e 133 contra. Logo depois, houve uma emenda aglutinativa para permitir voto secreto nos pedidos de autorização para processar parlamentares no STF, ou seja, uma forma de blindagem adicional.
Essa medida gerou reações imediatas, protestos de rua em várias capitais, críticas de organizações da sociedade civil, de especialistas em direito constitucional, de ativistas anticorrupção. Há quem diga que a PEC é um retrocesso institucional, que ela enfraquece a fiscalização, tira a responsabilização dos políticos e favorece abusos. Mas o mais curioso e polêmico, depois da aprovação, vários deputados que votaram a favor começaram a se desculpar publicamente. Pediram perdão aos eleitores, alguns afirmaram que foram pressionados, outros disseram que votaram taticamente para evitar que algo ainda pior acontecesse, como a aprovação de uma anistia para crimes graves. Entre os nomes que admitiram arrependimento estão Silvia Alves, União Gol, Merlon Solano, PT-PI, Pedro Campos, PSB e Tiago de Joaldo, PP-PP. Por exemplo, Silvia Alves disse que seu voto foi um erro gravíssimo e que cedeu a pressões de pessoas influentes do Congresso. Ela disse que, embora tivesse previsto votar contra, mudou de posição sob a ameaça de retaliações. Merlon Solano, por sua vez, em nota pública, admitiu que se equivocou, dizendo que votou para preservar diálogo político e impedir que pautas do governo ficassem bloqueadas, mas que o texto acabou passando de um jeito que ele considera muito pior do que o previsto. Também a preocupação de constitucionalistas. Levantamento da CNN Brasil mostra que em 13 anos do regime de blindagem já vigente, antes de algumas mudanças, do total de pedidos do STF para abrir investigações contra parlamentares, apenas um pedido foi aprovado pela Câmara. Isso sugere que essa blindagem histórica funcionou muito bem para barrar processos. Agora, quais são os possíveis efeitos dessa PEC da blindagem se ela passar no Senado e tudo segue como está? Primeiro, um enfraquecimento real dos mecanismos de controle institucional. O Legislativo ganharia poder de bloquear processos, o que pode gerar impunidade. Segundo, um estímulo para que práticas questionáveis se intensifiquem, já que o risco de penalização legal diminui. Terceiro, uma maior descrença por parte da população nas instituições. Ver representantes votando normas que claramente os protegem pode gerar revolta e desconfiança, como já foi visto nas manifestações recentes. É plausível também que casos emblemáticos fiquem paralisados, porque sem autorização parlamentar, mesmo evidências fortes podem não resultar em processo. E isso cria desigualdade perante a lei. O político, muitas vezes com mais poder e influência, tem tratamento distinto do cidadão comum. Então, em resumo, a PEC da blindagem já está aprovada na Câmara. Gerou pedidos de desculpas de quem votou a favor. Está sendo criticada por especialistas e sociedade civil e segue para o Senado, onde será decisiva a pressão pública, o posicionamento dos partidos e o entendimento do STF sobre possível inconstitucionalidade. Depois de tantas reviravoltas, o quadro que se desenha é de uma política que parece espetáculo, mas que tem efeitos muito reais. Lá fora, Donald Trump mexeu nas tarifas e colocou os próprios agricultores contra a parede, enquanto a China aproveita para ocupar o espaço deixado no comércio global. Aqui dentro, deputados tentaram se proteger com a chamada PEC da blindagem e o resultado foi uma onda de críticas, protestos e até pedidos públicos de desculpas. No meio disso, a família Bolsonaro segue ocupando os holofotes com discursos duros e provocações, mantendo acesa a polarização que já conhecemos. Entre ataques, defesas e narrativas, quem acaba sentindo o peso de cada movimento é a sociedade. Artistas, movimentos sociais e cidadãos comuns tentam se posicionar, mas viram alvo de ironias e deslegitimações. É o retrato de um jogo em que cada lado tenta ganhar espaço não só no plenário, mas também na opinião pública. E o que pode vir a seguir? O Senado ainda precisa decidir o futuro da PEC. Agricultores americanos pressionam por ajuda. A China se fortalece no mercado e por aqui o clima político segue em ebulição. A verdade é que cada passo desses líderes pode redefinir tanto a economia quanto a confiança nas instituições. Agora eu quero saber de você. Como enxerga tudo isso? Essas tarifas de Trump são uma jogada estratégica ou um tiro no pé? A PEC da blindagem te parece uma proteção legítima ou um retrocesso? E quanto às falas da família Bolsonaro, fortalecem ou fragilizam ainda mais o debate democrático? Deixe a sua opinião nos comentários, porque a sua visão importa nesse cenário. E claro, se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que está acontecendo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho.
Isso fortalece o Breaking Hot News e garante que você não perca nenhum detalhe do próximo capítulo dessa novela política. Ah, e tem mais um vídeo aparecendo aqui na tela agora mesmo. Clica nele e continua acompanhando, porque a política não para, e aqui a gente segue junto trazendo tudo de forma clara e direta.